Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Hoje pela manhã saiu a informação do Ekron Kroner lá, aquele, acho que é turco, né? Dizendo que o Willian tinha rescindido com o Fulham e que estaria voltando ao Corinthians. Vocês me fizeram essa pergunta no Almoço com a Fiel. E eu, como jornalista, eu não tenho fonte só dentro do Corinthians. Entendeu? O dia que o Augusto passar, eu vou continuar com fontes. Porque eu transito na oposição, na situação, com os empresários, com jogadores, com atletas, ex-atletas, pai de jogador, enfim, muita gente. Aí o que eu fiz? Pela moral que eu tenho, 20 anos, o pai do Willian me respeita muito, o seu Severino, que é um cara nota 10, corintianíssimo, tá? Corintianíssimo. Chamei ele, me respondeu na hora, me ligou, inclusive. Bati um papo com ele. Poderia ter escondido de vocês que eu falei com ele, né? Simplesmente chegar aqui, ó, conversei com uma fonte ligada ao Willian, como eu sempre faço. Bom, quando eu falo alguma coisa assim, uma fonte ligada a alguém, você pode ter certeza que é uma pessoa bem chegada dessa pessoa, tá? Nesse caso, até para evitar, porque o caso Willian tem uma repercussão grande, falar do Willian tem uma repercussão grande, eu falei pro Severino, Severino, eu vou falar que foi o que eu falei contigo, que senão vão me encher o saco. Ele falou, não, tudo bem, pode falar, Samir. O que eu fiz, cara? Eu fiz o que um jornalista deveria fazer, um jornalista que tem um contato direto com o torcedor corintiano, que eu falo para milhares de torcedores corintianos todos os dias, que foi tentar ver se é verdade ou não. Primeira coisa que eu deixei claro, no Blend, estou deixando claro aqui novamente, não há nenhuma negociação do Willian com o Corinthians. Não há nenhuma. Nenhuma. Zero. Tá? Zero. Mas também não há nenhuma negociação do Willian com qualquer outro clube. O que o Severino falou para mim é que existe sondagens dos Estados Unidos, do mundo árabe, e claro, ele gostaria de ficar na Europa, mas não surgiu nada ainda. Aí ele falou, sabe, não tem nada do Corinthians, ninguém me procurou, é muito difícil o Willian voltar ao Brasil agora. E o que tem essas sondagens, mas também não tem nada. Acabou o contrato agora, não foi renovado, e vamos ver o que a gente vai fazer. Eu perguntei para ele, as portas no Corinthians estão fechadas? Ele falou, não. Eu falei, voltar ao Brasil é uma possibilidade? Ele falou, cara, é difícil. Mas se fosse para voltar ao Brasil, ele gostaria de voltar ao Corinthians. A gente gostaria, ele e eu, gostaríamos de voltar para o Corinthians. E ele disse, eu deixei isso bem claro, se fosse para voltar ao Brasil, o pai do Willian falou isso para mim, pelo amor de Deus, agora vão duvidar do pai do Willian. O pai do Willian falou assim para mim, se fosse para voltar ao Brasil, a gente priorizaria o Corinthians. E ele falou assim para mim, pode ser Corinthians e Flamengo, é Corinthians. Atlético Mineiro, aí vem o Corinthians, é Corinthians. E outra, ele falou, não é nem questão de grana, hein? Tá? Vou contar uma coisa que ele falou. Ficou grana para trás na saída dele na última. E todo mundo fala mal do Willian quando ele saiu, mas ninguém se lembra que o Willian ganhava isso aqui
e decidiu ganhar isso aqui só para voltar ao Corinthians. Depois ele, o cara miliano morando em Londres, né? Enfim, foi ameaçado aqui, acabou voltando. Aí tudo bem, cada um tem os seus motivos de ficar chateado. Eu também fiquei na época e tá tudo certo. Só que eu perdoo fácil, né? Tem gente que não, cada um, cada um. Vai deixando o like aqui, tá, gente? E o que eu fiz? Eu simplesmente fiz jornalismo, meu irmão. Aí falei com o pai do Willian, ele falou, você voltaria ao Corinthians? Ele voltaria ao Corinthians? Claro que voltaria. E aí ele disse mais, né? Não só voltaria ao Corinthians, mas o Corinthians seria a nossa prioridade de voltar para o Brasil. Só que ele falou o seguinte, Samir, só que tem uma coisa. Se o Corinthians nos procurar, a gente só vai aceitar voltar ao Corinthians se o Corinthians fizer uma enquete para a gente saber se o torcedor aceitaria ou não. Cara, você vê como que o Willian hoje e o pai dele, eles têm no coração e com eles que realmente o torcedor corintiano não está muito em paz com eles, né? Então ele reconhece isso. É uma humildade dele reconhecer. Só que o Severino é um corintianíssimo. Então ele falou: se fosse para voltar ao Brasil, seria o Corinthians. Ele falou assim: a gente topa, mas teria que ter uma enquete para saber se o torcedor quer. Se o torcedor quer. Nessa conversa que eu tive com o Severino, que quando o Willian voltou ao Corinthians, ele esteve no meu canal aqui ao vivo, tá? Esteve aqui no meu canal ao vivo, chorou, se emocionou tanto com a volta do Willian. Infelizmente aconteceu tudo aquilo, né? E o seu Severino, né? Enfim, ficou todo feliz na época lá que o Willian voltou, aconteceu tudo aquilo. Eu penso o seguinte: a prioridade do Willian não é voltar ao Brasil agora, mas ele, por enquanto, não tem nenhuma proposta oficial. E se o Corinthians o procurasse, tá na cara que isso mexe com ele, até de uma maneira dele não terminar a história dele do Corinthians como aconteceu, né? Naquela saída, a história dele terminou triste no Corinthians, né? E se a torcida aprovasse e eles tivessem essa certeza através de uma enquete, enfim, o Severino falou isso para mim, não foi ideia minha não, tá? Não foi ideia minha não, respeita o seu Severino. E eu acho que ele voltaria. Mas resumindo, gente, não tem nenhuma negociação. E eu só fui mexer numa situação que, na verdade, era uma fake news, tá? Uma fake news. O rapaz que soltou essa informação, eu sempre alerto que ele erra muito. É um turco, né? É impressionante como esse cara erra. Eu não confio nas informações dele. E aí eu descobri que era uma fake news, porque não existe nada de volta ao Corinthians. O Severino acha isso muito difícil, mas ele disse que se o Corinthians procurasse, aqui no Brasil o Corinthians é prioridade, repito, mas ele teria que ter certeza da aprovação da torcida para voltar. Então é isso, tá? O assunto Willian é esse, e vamos embora, né? Vamos embora, porque não tem muito, né, o que a gente ficar falando, né? Eu fui lá, fiz a minha lição de casa como jornalista e estou dizendo aqui, inclusive, não é entregar a fonte, não. O seu Severino não é minha fonte. Foi como se eu tivesse feito uma entrevista com ele, né? Se eu colocasse, aliás, se eu convidasse para entrar ao vivo aqui, ele entraria, entendeu? Ele entraria e falaria tudo que eu estou falando aqui, tá? E se alguém ficar enchendo muito o saco, eu chamo ele aqui no Zap e peço para ele entrar ao vivo. O Willian não dá mais, só vem o Willian. Samir, o Willian poderia ser considerado como reforço midiático? Cara, o Willian tem um nome, forte, né, velho? Tem um nome forte, né, o Willian, né? Então poderia sim, né, ser considerado um midiático.